João Pedro, de 8 anos de idade, aprendeu desde pequeno a se alimentar de forma mais saudável. Na hora do lanche, ele prioriza as frutas, mas sem abrir mão de uma besteirinha de vez em quando. Agora eu tô levando mais, tipo, banana, maçã, mas ainda às vezes levo umas besteirinhas também. Em casa, a mãe Edilene faz questão de manter hábitos alimentares saudáveis. Para ela, a saúde dos filhos João Pedro e Davi, de 1 ano e 7 meses, está diretamente ligada à alimentação balanceada. Os dois, eles pouco adoecem, né? O Davi, ele está com 1 ano e 7 meses, ele teve um resfriado em todo esse período, né? E eu noto que a imunidade dele é muito boa, assim, sabe? E o João da mesma forma. E ela está certa. A importância de iniciar a alimentação saudável na primeira infância até os 2 anos é cada vez mais destacada pela ciência, que vem realizando pesquisas para entender os impactos de uma alimentação adequada para o desenvolvimento físico e mental do ser humano. A nutricionista Cláudia Sônego dos Anjos lembra que a falta de cuidados com a alimentação acarreta em doenças que podem levar à morte. A má alimentação, alimentação insuficiente, em nutrientes também nessa fase, vai fazer com que o bebê possa vir a ficar doente mais facilmente, né? Ter diarreias, né? Complicações mais graves, que podem vir até mesmo a óbito, né? Que a gente sabe que a diarreia, dependendo dessa fase, essa primeira fase inicial, pode vir a se tornar muito grave, né? É um dos maiores índices de mortalidade infantil, inclusive, por diarreia nessa faixa etária. Então, tanto o desenvolvimento da criança fica prejudicado, né, neuromotor, inteligência, e inclusive também a imunidade, né? Então, tudo acarreta prejuízos pela má alimentação. A nutricionista orienta a fazer a introdução do maior número de alimentos saudáveis já na primeira infância, para que a criança se acostume com os sabores dos alimentos. A dica é tentar, nessa fase que a gente consegue ter esse controle, introduzir o máximo de alimentos, uma variedade maior, não ficar muitas vezes sempre nos mesmos. Já que ele aceitou bem a cenourinha, a batata, fica só na cenoura e na batata. Então, tentar inserir a maior quantidade possível de alimentos já nessa fase, né? E é natural ele rejeitar. O que acontece muito, os pais, muitas vezes 1 ou 2 vezes que oferecem, né, a criança faz uma cara feia, que é natural, porque é um sabor diferente, não estar mais oferecendo aquele alimento. Não, então, muitas vezes a gente precisa oferecer de 8 a 10 vezes para começar a acostumar com aquele sabor, com aquele novo paladar. Então, não deixar de oferecer. Tá? Oferecer os alimentos também de forma separada, para ele também acostumar, né, com o sabor de cada alimento. E não ceder às birras, né? Muitas vezes fazer as substituições. Então, quando ele começa também a conhecer outros alimentos, quando ele está um pouquinho maior, aí ele começa a ter as preferências, né? Aí muitas vezes ele não vai querer o almoço, aí não oferece o almoço, vai substituir por uma mamadeira ou por uma bolacha. Então, a gente não pode ceder a essas birras também. O vegetal preferido do João é o brócolis e a fruta preferida é a maçã. Por isso, os alimentos nunca faltam na geladeira da família, além de outras frutas e vegetais que sempre estão à mostra e ao alcance dos pequenos. Edilene acredita que cumpre bem o seu papel de mãe que se preocupa com a saúde dos filhos. Segundo ela, hoje os dois se alimentam de frutas e legumes de forma abundante. Eles se alimentam, comem frutas, legumes, verduras, carne e também arroz, feijão, a comida do brasileiro do dia a dia, né? Mas também não são privados das guloseimas de criança, mas claro, com limitação.